A lenda da Matinta Pereira. O grito da noite, na floresta amazônica. Imagine a cena. A noite cai na Amazônia. O céu está coberto por nuvens pesadas, a lua mal consegue iluminar o chão de terra batida. Tudo parece silencioso demais, apenas o som dos grilos ecoa ao longe. Mas de repente, um assobio estridente corta o ar, arrepiando até os mais corajosos. É um som fino, agudo, que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Quem ouve sabe que não está sozinho. É nesse momento que muitos moradores juram: a Matinta Pereira está por perto. Hoje vamos mergulhar profundamente nessa lenda que atravessa gerações, que mistura medo, mistério e respeito. Vamos explorar a história da Matinta Pereira, suas origens, os relatos de quem já cruzou com ela, os simbolismos que carrega e as curiosidades que a tornam uma das figuras mais fascinantes do folclore brasileiro. Quem é a Matinta Pereira? A Matinta Pereira é descrita, na maioria das vezes, como uma mulher idosa, magra, de cabelos desgrenhados e aparência assustadora, que à noite se transforma em um pássaro agourento de canto penetrante. Esse canto, um assobio agudo e repetitivo, anuncia sua presença e causa arrepios em quem escuta. O mais interessante é que a Matinta não aparece apenas como uma velha assustadora. Em algumas versões, ela é uma mulher comum durante o dia, mas ao cair da noite, assume a forma da criatura assobiadora. Essa dualidade entre a figura humana e o ser sobrenatural faz dela uma lenda cheia de camadas. E claro, sempre existe a parte do pacto. A Matinta só entra em paz quando recebe algo em troca, geralmente tabaco, café ou cachaça. A origem da lenda. A lenda da Matinta Pereira tem raízes profundas na Amazônia, mas se espalhou por várias regiões do Brasil, principalmente no norte e no nordeste. Sua origem mistura tradições indígenas, que já falavam de espíritos da floresta transformados em aves noturnas, com crenças africanas e portuguesas, que trouxeram a figura da velha feiticeira, da bruxa capaz de se transformar e amaldiçoar. O nome Matinta pode vir de palavras indígenas ligadas ao som repetitivo de pássaros noturnos, enquanto Pereira pode remeter tanto a um sobrenome comum quanto à árvore que simboliza a natureza. O resultado dessa fusão cultural é a figura que até hoje causa medo em comunidades inteiras: o assobio da Matinta. O ponto mais marcante da lenda é o seu assobio. Quem já ouviu diz que o som é impossível de ignorar. Ele começa baixo, repetitivo e vai crescendo, como se cercasse a pessoa. Há até uma crença popular curiosa: se o assobio parecer próximo, é sinal de que a Matinta está longe. Se o assobio soar distante, é porque ela está bem perto de você. Essa inversão confunde e apavora, pois ninguém nunca sabe ao certo de onde o som vem. Muitos descrevem a sensação de estar sendo observado enquanto o assobio ecoa. Histórias de encontros com a Matinta. Ao longo dos anos, inúmeras histórias sobre encontros com a Matinta Pereira foram contadas. Vamos conhecer algumas das mais intrigantes. O pacto não cumprido. Um homem certa vez ouviu o assobio da Matinta durante a noite. Assustado, gritou: "Se for Matinta, venha amanhã que lhe dou fumo." No dia seguinte, uma senhora muito velha apareceu na porta de sua casa pedindo tabaco. Mas o homem, descrente, riu e não deu nada. Naquela noite, o assobio voltou, mais forte, mais próximo, quase dentro de sua casa. O homem adoeceu misteriosamente, com febres e delírios, até finalmente entregar o prometido. Só então o tormento acabou. Um viajante voltava para casa tarde da noite quando encontrou uma velha magra, de olhos fundos, pedindo ajuda. O homem acelerou o passo, desconfiado. Logo em seguida, ouviu um assobio ensurdecedor que parecia vir do alto das árvores. Quando olhou para trás, não havia mais ninguém. Os poderes da Matinta. A Matinta não é apenas um ser assombrado. A lenda a envolve com uma série de poderes e características. Transformação. Pode assumir a forma de pássaro ou de velha. Feitiçaria.
É considerada feiticeira, capaz de lançar maldições em quem a desrespeita. Guardiã da natureza. Em algumas versões, ela castiga aqueles que maltratam os animais ou destroem a floresta. Herança maldita. Acredita-se que, quando uma matinta está prestes a morrer, ela pergunta: "Quem quer? Quem quer?" Quem responde, mesmo sem saber, herda sua sina e se torna a próxima Matinta Pereira. Curiosidades fascinantes. Em alguns lugares, a matinta é chamada de pereira, matinta ou até rasga-mortalha, dependendo da variação regional. O canto da matinta é frequentemente confundido com o de aves noturnas reais, como a coruja. Isso reforça a crença de que pássaros de canto agudo carregam maus presságios. Algumas comunidades ainda deixam fumo ou café na porta de casa, como forma de garantir que, se a matinta passar, fique satisfeita e siga adiante. Existe até quem acredite que a matinta seja uma espécie de espírito ancestral, mantendo viva a tradição de respeito aos mais velhos. Por trás do medo e do mistério, a lenda da Matinta Pereira carrega significados importantes. Respeito aos mais velhos. A figura da velha sábia e perigosa ensina que o idoso deve ser respeitado. A floresta tem dono. Como guardiã, ela reforça a ideia de que a natureza não pode ser explorada sem limites. Promessa é dívida. Quem promete algo à matinta e não cumpre paga caro. Uma lição sobre responsabilidade. Mesmo em tempos modernos, a lenda da matinta continua viva. Seja em comunidades ribeirinhas, em conversas ao redor da fogueira, ou até em adaptações para o teatro, a literatura e a televisão, a matinta permanece como um símbolo do mistério brasileiro. E quem já passou uma noite no interior da Amazônia, em meio ao silêncio da floresta, sabe, basta ouvir um assobio fino ecoando na escuridão para se perguntar: seria apenas um pássaro? Ou a matinta observando, esperando o momento certo de se revelar? A Matinta Pereira é muito mais do que uma lenda de assombro. Ela é um reflexo da mistura cultural que formou o Brasil. Um lembrete de respeito à natureza, aos mais velhos e ao poder da palavra empenhada. Seu canto continua ecoando nos corações daqueles que crescem, ouvindo histórias de terror à noite, e sua presença ainda inspira medo e respeito. E você, se estivesse sozinho numa estrada escura e ouvisse um assobio fino ecoando na mata, teria coragem de responder? Se gostou dessa história, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam a força do nosso folclore. E claro, fique atento, porque a próxima lenda pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima!